Olá, sou a professora Maria Tereza e acompanho você na disciplina de Bioquímica Aplicada à Saúde. Na aula de hoje, nós vamos ver o que acontece quando, por opção própria, nós resolvemos fazer um jejum intermitente. Vamos lá? Atualmente, temos diversos tipos de dieta onde a gente espera ter um déficit calórico. Dentre elas, o jejum intermitente vem ganhando destaque. Então, na aula de hoje, nós vamos entender sobre quais os mecanismos e benefícios do jejum intermitente. Entendemos como ele funciona no nosso metabolismo. Vamos lá? Então, o que é o jejum intermitente? O jejum intermitente é um padrão alimentar que altera períodos de jejum e alimentação, focado mais no quando comer do que o que comer. Nesses casos, então, nós temos ali sempre uma janela de tempo em que a pessoa não vai ingerir um alimento. E logo depois ela começa, a ter um outro período em que ela pode se alimentar. Alguns tipos de dieta preconizam que nesse período de alimentação, essa dieta é livre e que a gente não precisa fazer uma contabilidade das calorias consumidas. Mas vamos entender então quais são as formas, desse jejum intermitente. Os métodos mais comuns de jejum intermitente são aqueles que nós classificamos como 16 por 8. Nesse caso, a pessoa passa por um jejum de 16 horas, seguidos de uma janela alimentar de 8 horas, ou seja, 16 horas sem ingerir nenhum tipo de alimento e depois 8 horas podendo consumir os mais diversos tipos de alimento. Temos também os períodos de 5 por 2, onde tem uma restrição calórica severa em 2 dias da semana. Há também alguns tipos de jejum que são jejuns em dias alternados, onde a gente tem dias de jejum total ou parcial, intercalados de dias com uma dieta normal. Historicamente, também, nós temos algumas religiões que passam por períodos como o Ramadã, por exemplo, em que as pessoas passam por esse jejum, durante o dia, por exemplo, e só conseguem se alimentar ali depois do pôr do sol. Então, a prática de jejum, apesar de ela estar bem em moda hoje, não é algo atual, não é algo recente, E aí a gente tem que entender, quais são os meios metabólicos que o nosso organismo entra para a obtenção de energia, mesmo quando a gente está sem se alimentar. Então, vamos ver. O que vai acontecer, então, durante o jejum? Numa primeira etapa, a gente vai estar ali utilizando a glicose armazenada. Então, no primeiro momento ali, de 8 a 12 horas, o meu corpo vai estar utilizando ali as minhas reservas de glicogênio, que são principalmente armazenadas no fígado, liberando ali as moléculas de glicose como fonte de energia. Então, esse processo é um processo que acontece, naturalmente do nosso corpo, que é a glicogenólise. Ou seja, eu vou ter ali minha molécula grande, meu glicogênio, que é a principal forma de armazenamento da glicose nos mamíferos, que é uma molécula que é grande e ramificada. E aí, o que o meu corpo precisa fazer para estar utilizando essa glicose que está ali armazenada nas minhas reservas? Ela precisa fazer uma quebra ali, através de diversos processos, que leva o nome de glicogenólise e libera essa glicemia para a gente estar utilizando ali e para controlar os níveis glicêmicos do sangue. Então, num primeiro momento, o jejum intermitente ele vai levar o nosso organismo a essa via de obtenção de energia. Mas não para por aí, porque é um período prolongado, então a gente vai para uma outra etapa de obtenção de energia. Então, depois que acaba essa reserva, através da glicemia, das fontes ali de carboidratos, a gente vai para outro tipo de obtenção de energia. E aí a gente entra na lipólise e oxidação de ácidos graxos. Então, após o esgotamento do glicogênio, o corpo vai quebrar essa gordura para quê? Para gerar a energia, para manter ali os nossos índices glicêmicos para o correto funcionamento do nosso organismo. Então, a gente vai ter uma etapa ali de obtenção da glicemia, através da quebra de carboidratos e depois através da quebra de moléculas ali, moléculas lipídicas, tá? E aí o que vai acontecer? Quais são os processos também que vão acontecendo naturalmente durante um período prolongado de jejum? Nós temos um processo também que chama autofagia, que é um processo de reciclagem celular, que acontece também naturalmente nas células. E aí, o que essa autofagia promove? Então, ela vai remover ali componentes danificados e, potencialmente, dessa forma, removendo esses componentes celulares danificados, ele vai retardar o envelhecimento celular. Então, esse processo, ele é normal no nosso organismo e ele vai eliminar ali células que o corpo não utiliza mais. No caso do jejum, como tem uma baixa demanda, quando a gente está com uma baixa quantidade de energia ali, o corpo tenta eliminar o que ele não precisa utilizar ou o que está ali só demandando energia e não está sendo útil. Então, essa autofagia é um processo também que ele vai ser acelerado durante um período de jejum, justamente porque não temos ali fontes de energéticas de uma forma fácil para o nosso organismo se manter, certo? Então, a autofagia também é um processo comum. Justamente porque essa demanda energética que nós não temos, essa baixa demanda energética, ela vai causar um estresse celular, o que vai aumentar
essa quantidade, essa capacidade de autofagia da célula. E isso, gente, ele é algo que, por promover uma renovação celular, até certo ponto é desejável também, é algo esperado e benéfico do jejum intermitente. E aí, uma outra coisa que pode acontecer é a formação, né, dos corpos cetônicos, é a cetogênese. Então, o que vai acontecer ali depois de um tempo? A gente também vai começar, o nosso organismo vai produzir corpos cetônicos como uma forma alternativa de energia, principalmente para o cérebro, né? O cérebro, ele já, a partir do momento que tem uma baixa na quantidade de energia, ele já começa a apresentar sinais, dor de cabeça, falta de atenção, sonolência, né? Tudo isso são sintomas ali de que o corpo não está com energia suficiente para manter o cérebro, né, funcionando de forma adequada. Então, dessa forma, quando a gente entra em cetogênese, a gente vai produzir os corpos cetônicos, né? O acetoacetato, o beta-hidroxibutirato e a cetona são os que são normalmente produzidos, né? E aí o corpo consegue utilizar ali como uma fonte de energia. Aí destacando a acetona, né, um subproduto da cetogênese, que ela é exalada pelos pulmões ou excretada na urina, e aí ela vai ter uma pouca utilidade energética. O corpo vai conseguir utilizar essa acetona ali de uma forma bem restrita, mas ela é também perceptível, né, através justamente porque ele é exalado ali pelos pulmões. O jejum intermitente também, ele vai ter ali uma regulação pelos hormônios, né? Então, a gente tem ali o hormônio da insulina, o glucagon e o GH, que é o hormônio de crescimento, que estão ali envolvidos nessa etapa do jejum. Então, quando a gente fala, né, da insulina, ela vai estar reduzida ali durante o jejum, promovendo, então, a queima de gordura. Aí, nessa parte, né, que a gente começa ali também ter um processo de emagrecimento. O glucagon, ele vai aumentar. É um hormônio que ele vai aumentar durante o jejum intermitente. Por quê? Porque ele precisa estimular a liberação dessa energia armazenada, né? E aí conseguir que o corpo, né, mantenha ali o seu funcionamento. Já o hormônio do crescimento, ele é potencialmente aumentado durante o jejum, ajudando na preservação muscular. Então, ele vai estar tentando ali manter também a homeostasia do corpo, principalmente em relação à musculatura. E aí, há benefícios, né, e evidências quando a gente fala do jejum, que é o controle de peso, ele vai ajudar na perda da gordura corporal, a saúde metabólica, porque ele vai melhorar ali a sensibilidade a alguns tipos de hormônios, como insulina, né? E a redução de níveis de glicose em jejum também se mostra benéfica para o organismo. A redução da inflamação, justamente porque a gente vai ter a autofagia, que vai ali regularizar o metabolismo de alguns marcadores inflamatórios. A saúde vascular também, porque ele ajuda na redução dos níveis de LDL e triglicerídeos. Alguns estudos, né, em animais ainda, lembrando, né, nesse caso a gente não tem estudos ainda definitivos em humanos, sugerem também que o jejum pode aumentar a expectativa de vida, justamente porque ele vai reduzir a inflamação, melhora a saúde cardiovascular, né? Porém, o jejum intermitente, ele não é recomendado, né, para todas as pessoas. Nós vamos ter pessoas que não há recomendação desse tipo de dieta. Grávidas e lactantes, porque precisam de uma demanda muito grande de energia. As grávidas, elas estão ali num processo de formação de um desenvolvimento fetal, que não pode ser privada, né, de fontes energéticas. Lactantes também, justamente porque elas são com o metabolismo ali voltado na produção de leite também, que não é desejável. Pessoas que possuem idosos também, que já a absorção de nutrientes, a dieta já está bem restrita dependendo da idade. Pessoas com problemas de absorção também, de nutrientes também, a gente não indica esse tipo de dieta. E pessoas com alguns tipos de distúrbios metabólicos, que aí não vai ser indicado, porque esse jejum prolongado também não vai ser bom do ponto de vista psicológico, né? Apesar desses benefícios que nós temos em relação à saúde, porque vai ativar outras vias do nosso metabolismo para a obtenção de energia, ele ainda, né, vai barrar nesse problema se a pessoa tiver algum tipo de problema psicológico. Então, o jejum intermitente também vai apresentar alguns efeitos adversos. Ele pode apresentar uma fome excessiva, né? A pessoa vai ali, em muitos casos, ela vai, porque ela fica um período de tempo sem comer, depois que ela está nessa janela de alimentação, ela vai comer de uma forma descontrolada, em alguns casos ingerindo produtos e alimentos que não são, do ponto de vista nutricional, interessantes, que também pode causar um problema ali, né? Uma alteração nos exames bioquímicos da pessoa. Então, a fome excessiva é um problema. Tonturas, justamente por passar longos períodos sem alimentação, pode causar ali problemas em relação a tonturas. A dificuldade de concentração, principalmente esse período ele vai acontecer ali de jejum em um período que a pessoa tem uma intensa atividade, seja física, seja intelectual também, pode acontecer um problema de concentração. E também problemas hormonais, dependendo da fase que essa pessoa se encontra. E aí, falando dos problemas psicológicos novamente, se essa pessoa tem algum distúrbio alimentar, que já fica alguns períodos sem se alimentar, o jejum intermitente também não é considerável, aceitável, justamente porque pode desencadear outros tipos de problemas. E aí,
Relembrando, né, o jejum intermitente não é uma dieta universal, mas pode ser uma ferramenta eficaz para a melhora da saúde metabólica e controle de peso, mas ele deve ser adaptado à necessidade individual e feito com orientação profissional. Então, o nosso corpo ele sempre vai ter ali meios de conseguir, né, manter o aporte de glicogênio, de glicose, principalmente de glicose, no nosso organismo. Então, nós vamos ter diferentes vias ali que vão suprir essa demanda durante as atividades físicas, durante o nosso dia a dia. Porém, né, restrições exageradas e por longos períodos também começam a comprometer a funcionalidade, né, do corpo como um todo. Então, ao procurar uma dieta semelhante ao jejum intermitente, procurar um profissional, né, ou orientar corretamente o seu paciente ali para todos os benefícios e efeitos ali não desejáveis que essa dieta pode proporcionar.